Mas isso pode ser tão circunstancial assim, que aí eu apago da minha memória uma coisa que eu gostava, sei lá, também por achar às vezes, gente, que trem esquisito. Apaga não, reprime, no caso, né? Você colocou, diante de um contexto que você foi negado naquela colocação que você queria, naquilo que você achou em algum momento da sua vida prazerosa, porque lá no ato, quando há o prazer nisso, tem todo um contexto ali. Né? Tem 4 paredes, tem uma relação com o outro, tem segurança, autonomia, confiança, amor e tantas coisas juntas. Tesão, tudo tá junto. Então, isso tudo tá fervendo. Tem endorfinas, tem outros tantos neurotransmissores juntos ali. E isso acontece, é uma experiência nova, traz alguma coisa nova, traz uma sensação nova. E hoje em dia as pessoas buscam muito sensações novas, que é um pouco disso. Então, naquele momento ali, tem uma configuração. É para ser lido naquele momento. E como aquele momento ali foi para você sentir aquilo pela primeira vez. Ou querer aquilo. Você está num nível de processos cerebrais, de hormônios, muito diferente de que você, de repente, está na rua e tem um tapa na cara. Está em outro estado emocional, em outro contexto. Né? Agora, quando você expõe isso ao outro e o outro rechaça de uma vez, parece que você se envergonha um pouco daquilo. E aquilo faz você reprimir esse sentimento, colocar para dentro. E eu digo reprimir por quê? Se reprimir, volta. Eu perguntei se você pode fazer de novo. Entende a pergunta? Entendo. Porque reprimir, volta. O que você coloca debaixo do tapete, volta de algum outro jeito. Pode ser pior, mas volta. Está lá. Está reprimido, não apagado. Você teve uma experiência, foi prazerosa, você gostou, mas com aquela outra parceria, por haver uma negação do outro, você não consegue ir. Você se envergonha diante do seu desejo, de algo que nasceu em você, que você procurou pela autonomia e descobriu alguma coisa e de repente tem que esconder. Não pode. Nessa parceria que eu também gosto da pessoa, o outro não aceita. Aí você precisa reconfigurar, sublimar, colocar em uma outra caixinha para poder caber ali. Mas como que fica isso para você depois? Tá lá de algum jeito. Ah, preciso disso, vou morrer sem isso? Não, não é uma questão dessa. Mas você tem uma experiência diferente com isso. Então é o contexto, o momento ali, onde aquele tapa que era para doer, de repente doeu, mas não foi aquela dor, a mesma dor de alguém bater. Foi alguma outra coisa, que eu não sei o que é, mas eu estava lá e de repente eu gostei, faz mais. E o outro também quis que fizesse com ele. E você gostou daquela sensação, daquele poder. Tem N coisas envolvidas aí, porque é culturalmente desenvolvido, historicamente desenvolvido. Então, às vezes, a mulher, quando se ocupa desse lugar dominante, ela está lidando com uma questão muito para ela, durante muitos anos, reprimida. Ela tinha que sujeitar-se ao querer do outro, do homem. E hoje, ela tem uma posição de falar assim, eu quero assim. E para alguns homens é difícil. Porque essa posição talvez poderia ser entendida, talvez, e várias aspas aqui possíveis, que não é o lugar da mulher, é o lugar dele. E às vezes ele não consegue fazer isso também. Porque ele entende que isso é errado, que isso é ruim, que isso é agressividade. A primeira pessoa que fala na reportagem, ele fala disso. Não, isso tem que tratar com carinho. É a ideia dele disso. Mas alguém pode pensar que carinho pode ser alguma outra coisa também mais excitante, que pode ser algo assim, como um tapinha. Mas você é advogado do diabo aqui. Não seja. Mas é aquele famoso complexo de quando você passa a ser dominante, você reproduzir as mesmas coisas de quando você era dominado. Por que eu falo isso assim? Do quanto, quando eu posso ter autonomia de falar, dar as regras do sexo, digamos assim. É o que me dá prazer, mas eu cheguei naquele meu prazer, quem me levou até lá? Foi alguém que fez comigo primeiro? Porque o que eu penso assim, eu nunca tive o caminho de descobrir o que era o que eu gostava. Eu fui levada, coisas eu gostava, outras não, a gente vai caminhando ali. Mas quando eu passo a falar assim, eu vou dar as regras, eu reproduzo na hora que eu tô dominando algo que eu sei que aquele lado de lá gosta também. Porque o que eu percebo por várias vezes, porque eu vou, sei lá, eu vou ter prazer em toques de algumas partes do meu corpo, muito prazer. E o que eu percebi ao longo de muita rodagem, muita rodagem, é
que o homem ele chega com protocolos. Ele tem o perfil dele de chegar do que é o caminho do sexo. Às vezes é seguro pra ele também. Ele é muito seguro, parece que é padrão. É assim, a coisa ela é padronizada, o comportamento de como é que você vai para um ato sexual, assim. E essa condução masculina, ela é quase sempre. O que ocorre quando eu conduzo é que geralmente eu conduzo no mesmo formato que ele conduzia. Mas aí, essa descoberta de eu sujeito, né? Eu, Maria, acho que cada um vai ter provavelmente também das suas vivências e tudo. Descobrir o que é esse sexo. Gente, eu sei lá, com meus 30 e tantos anos, que eu passei a falar, não, você vai me esperar eu gozar e eu vou gozar desse jeito. Porque eu jamais me atreveria a parar um ato sexual e falar assim, eu não gozei. E fingi horrores várias vezes, porque eu queria que aquele cara ficasse extremamente satisfeito, eu me sentisse também esse poder, né? Então, isso pra mim sempre bate muito. O que nós temos autonomia, de fato, no sexo? Eu digo nós, eu falo mulher. Porque eu sempre fui conduzida pra algum lugar. Eu sempre fui conduzida. E mesmo quando eu tô no poder, eu tento não. O que eu sei sobre aquilo é também um lugar que foi me ensinado. E esse lugar nosso, desde pequenininha lá, que o sexo é muito reprimido pra gente, é muito difícil eu saber o que é o meu prazer. Assim, a gente vai... Isso aí é um autoconhecimento que eu fui fazendo. Hoje eu sei o que me dá prazer. Eu até topo fazer algumas coisas, porque aí é aquela divisão lá. Você gosta disso, eu gosto daquilo. Mas peraí, você vai ter que fazer o que eu gosto. Mas eu passei boa parte da minha vida não fazendo. E eu acho que boa parte de nós, mulheres, a gente não senta na roda de amigas para conversar sobre isso. E por que não? Exatamente. Aí é socialização. Por quê? A gente chega porque quem valida nós, homens? Então, você quer ter um bom relacionamento, você quer falar que você tá bem, você quer falar de sexo, mas sexo nunca é, de fato, um assunto tratado com seriedade, que eu digo assim, essa coisa da gente debater, sabe? De falar, como é que você gosta disso? Assim, parece que até é vergonhoso, é invasivo, né? Assim. É invasivo, sabe? Mas aí a gente fica naquela coisa não falada e parece que tá tudo certo. E, assim, isso pra mim, eu acho que é bem complexo quando eu falo minha relação com o sexo. Mas eu acho que é uma relação das mulheres com o sexo também. É uma reprodução. A gente reproduz. Está reproduzindo todo um cenário que você conhece, que você vivencia e que parece que em algum momento você vivenciou isso em termos práticos também. Só que a experiência sexual é o contato com o outro. Primeiro consigo mesmo, né? Esse conhecer do próprio corpo, mas depende do outro. Você não pode ficar só nisso, só com os seus prazeres particulares. Uma autoerotização, por exemplo. Você tem que partir para o outro. Você precisa do outro para isso. E nessa relação com o outro é que você vai experienciando. Então é uma questão de se colocar e poder ter mais autonomia e liberdade de dizer, conhecer, ter confiança e falar e dizer sobre o outro. E conversar sobre isso, porque homens conversam sobre isso em rodas de conversa. Mas falando conversa sobre mentira, né? né? É isso que eu ia perguntar. Conversa sobre o quê? Exatamente. Esse lero-lero que a gente sabe que conversa... Eles conversam, mas eles estão sempre pondo de vista o lugar do poder, da maior parte das vezes. Né? E a mulher, muitas vezes, quando se ouve uma conversa, muitas vezes é colocando o homem no lugar de ser desejada pelo homem. Então, colocando ele no lugar dele, porque às vezes ele não faz nada direito. Mas aí pode correr o risco de reproduzir a cena. Reproduz a cena. Né? Porque fica uma posição lá que também tem uma coisa que não está muito real, tem uma posição que também está muito real, está reproduzindo. É cada um, na descoberta com o outro, procurar isso. Isso é um caminho a ser feito, construído. Não dá para poder ter uma rota. Você está com uma pessoa, você percebe que você pode falar, vai percebendo que vai poder ir falando mais, expressando mais as suas formas de sexualidade de gozo, e aí isso vai construindo. Por exemplo, o seu exemplo que você deu. Com uma pessoa você podia fazer, a outra você não pode. Como que você fica diante disso? Com um você podia falar mais coisas nesse sentido, o outro você não pode fazer. Isso é da dinâmica. O importante, eu acho, é que não recuar diante dessa conversa. Diante dessas exposições do que você gosta, como eu gosto, eu também quero gozar, também quero assim. É não recuar diante disso. Porque é nessa conversa que você amplia o seu imaginário erótico e também amplia o do outro. E também pode saber até onde o outro tem o limite dele. Aqui eu não consigo ultrapassar, porque não me sinto bem aqui. Então precisa ter conversa. Não dá para poder encontrar esse caminho, Maria, sem experienciar, sem estar com o outro. E aí é como que é esse outro, quem é esse outro, como que se dá. E aí está na sua escolha. Eu acho que tem que caminhar no sentido de pensar,
eu não posso recuar, eu tenho que falar, eu quero assim, eu também quero assim. E discutir isso. Porque se não houver isso, a gente quer resolver isso num plano fora disso e não tem como resolver isso sem o outro. Porque então você vai fazer sexo sozinho.